Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Tá? Eu acabei de colocar para gravar aqui a aula de vocês. Queria agradecer a presença de todos, né? Infelizmente, no início, a gente sempre tem um número muito pequeno de alunos, né? Temos só 5, né? 6 pessoas contando comigo, mas o importante é que estamos aqui para dar continuidade, né, a esse nosso processo das aulas. E, gente, olhem só, ao longo da nossa primeira aula em Educação em Saúde, a gente habitualmente começou a ver processo educativo de maneira geral, né? Inclusive, vimos o que é educação em saúde, educação continuada, vimos tipos de metodologias. E sabe o que é o mais engraçado nisso? É que mesmo a gente falando de educação em saúde, de educação continuada e de tipo de metodologia, tem algo que nunca deixou de se fazer é, presente dentro dessa discussão, né? E o que é que a gente faltou, o que é que nós sempre identificamos nesse nosso discurso? É uma palavra envolvendo cultura, né? Sempre falei para vocês, vamos investigar a parte subjetiva, né? Vamos procurar entender um pouco mais sobre essa realidade. E hoje nós vamos falar por que e como surgiu essa característica tão importante para a gente que é a cultura, né? Por que foi que antigamente surgiram alguns conceitos e alguns entendimentos que até hoje, né, influenciam diretamente na saúde, tá bom? Antes de espelhar, eu só queria confirmar uma coisa. Marta, vocês de maneira geral, vocês estão me ouvindo perfeitamente, sim ou não? Sim. Perfeito. Então, eu vou só espelhar o slide aqui, só um minuto, por favor. Vocês estão conseguindo ver os slides, gente? Sim ou não? Sim. Sim? Perfeito. Então, olhem só, pessoal. Quando a gente começa a falar da história da doença, né, que foi um marco, né, uma característica importante no nosso entendimento de prevenção e até de atuação em enfermagem, nós precisamos entender que o passado, principalmente nos primórdios da formação da sociedade, eles influenciaram diretamente na nossa percepção do presente, né? Então, quando a gente está num posto de enfermagem, a gente está no hospital, desenvolvendo nossas atividades de enfermagem, muitas vezes a gente valoriza da onde aquele paciente veio, o seu nível de escolaridade e até mesmo a própria religião do paciente. Isso tudo tem um fator primordial, porque isso influencia diretamente na perspectiva do que nós, né, entendemos por cuidado, que é presenciar esse cuidado de uma maneira holística, né, ou seja, completa. Bom, o que nós precisamos entender? Numa sociedade primitiva, né, ou seja, há muitos anos, inclusive antes de Cristo, a doença ela era vista de uma maneira um pouco mais mística, né? O homem, na verdade, ele era um receptáculo de algum tipo de magia, né? Então, naquela época, ainda não se discutia muito bem a característica de uma pessoa fazer magia para outra. Mas acreditava-se que na sociedade onde se vivia, esse grupo de energias ele poderia interferir negativamente e até positivamente no corpo do indivíduo. Por que é importante a gente ir lá para o passado, antes de Cristo, falar sobre uma sociedade primitiva e falar, por exemplo, dessa característica do homem ser um receptáculo, né? E a gente ter uma causa mística envolvida. É porque até hoje, gente, muitas pessoas ainda acreditam nessa caracterização mística do adoecimento, né? Então vocês vão perceber que vão haver pessoas que às vezes vão falar assim para vocês: professor, olha, eu fui na casa de uma pessoa que tinha uma energia tão pesada, tão carregada, que quando eu cheguei em casa,
eu tive dor de cabeça, sabe? Eu estava me sentindo fraco, eu até adoeci, o senhor acredita? Ou seja, isso é uma característica alicerçada ainda nessa possibilidade de entendimento. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Pode responder quem quiser, Marta, Jéssica. Isso, vocês acham que, na opinião de vocês, isso é real? Vocês acham que é possível a gente interagir e até mesmo adoecer por causa de energias externas? Sim ou não? É. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Na, na verdade, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A característica de energia em si, esse conceito básico, ele não existe, tá? O que existe é uma característica chamada, a gente até falou sobre isso, reação psicossomática. É quando você acredita no potencial de determinado elemento em lhe causar algo. E o corpo acaba reagindo perante a situação. Então, por exemplo, se eu pego um copo de água mineral normal, sem nada, e dou para você beber, e depois falo, olha essa água aí, ela estava com remédio para dor de barriga para ir para o banheiro. Muitas pessoas sentem até dor de barriga e vontade de ir ao banheiro por acreditarem que ali existe um medicamento, né? Então, inicialmente, esse pensamento de característica mística, ela serviu para que hoje nós pudéssemos entender que o indivíduo ele pode ser influenciado pelas características do meio, através do que nós chamamos de reação psicossomática. Atualmente, principalmente no ano de 2020 e 2021, essa característica se tornou extremamente acentuada. Claro, alicerçada nessa característica maior que é a Covid-19. Então, olha só, o que aconteceu muito? Lá em meados de março, abril de 2020, quase todo mundo apresentava um sintoma que era Covid. E sabe o que aconteceu? Naquela época, a cada 10 pessoas que faziam o diagnóstico, né, faziam o teste, apenas 3 apresentavam a doença. Ou seja, 7 estavam com reações que não eram relacionadas à doença. Isso nos mostra o quê? Duas possibilidades básicas. A primeira é que essas pessoas estavam adoecendo por outras doenças ou que elas estavam, né, somatizando o que elas viam. A minha mãe foi uma dessas, né? A minha mãe se acordava um dia espirrando, ela me ligava e falava, eu acho que eu tô com Covid. Se um dia ela não dormisse bem, ela acordava e falava, olha, eu acho que eu tô com Covid. E isso, né, acaba trazendo problemas de relacionamento, acabam deixando as pessoas mais preocupadas, relacionados basicamente a uma reação psicossomática. Por que isso é importante para o nosso entendimento como enfermeiros e como atenção em saúde? Porque às vezes vocês vão encontrar pacientes dentro de hospitais, unidades de urgência, ambulatórios, seja lá onde for, que vão apresentar alguns sinais e sintomas que vocês não conseguem relacionar com nenhuma patologia, né? São pessoas que historicamente trazem consigo essa relação, já essa característica mística da doença, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu encontrei um paciente na Santa Casa que falou que comeu, ele disse o nome de uma fruta, que disse que essa fruta, quando cai da árvore e come depois de não sei quantos dias, é porque os espíritos se guardam dentro dela, e acabou que ele estava ruim, porque ele não percebeu isso e acabou adoecendo, né? Então a gente percebe que isso não está tão distante, tá? E lembrando também que isso não faz parte apenas de uma população ribeirinha. Isso não faz parte apenas de uma população um pouco mais pobre. Isso é uma realidade de várias comunidades, cidades e grupos sociais.
Isso não está marcado apenas pela miserabilidade, entre outras características mais pobres, tá bom? E aí, gente, com essa atuação mística, né, como a gente viu que está lá nos primórdios, né, a gente já chega um pouco na história antiga da Grécia, né, ainda falando sobre a concepção de saúde, e olhem só, naquela época Hipócrates associou essa perspectiva que se tinha sobre o misticismo sobre a doença, e ele falou, né, que havia algo aí que não batia muito bem. Mas ao mesmo tempo em que Hipócrates era contra, né, essa característica, os chineses, né, já alertavam que o mal-estar que as pessoas sentiam envolvendo, por exemplo, energia, não era necessariamente um agente patológico causando algo, mas sim um desequilíbrio do espírito humano, né? E aí os chineses falaram que isso era nada mais, nada menos do que um desequilíbrio com elementos da natureza, chamado de Yin e Yang. Os chineses foram os primeiros que pensaram numa dinâmica hoje chamada de Feng Shui, né? Que significa a organização dos elementos de um espaço a fim de trazer paz de espírito, de trazer calmaria, de trazer sentimentos bons para dentro do corpo. Olhem só, os chineses falaram isso há milhares de anos atrás, né? E falavam sobre desequilíbrio, né, de elementos da natureza. Só para vocês terem ideia, até hoje, no ambiente hospitalar, isso é desenvolvido, tá? Como assim, professor? Um exemplo disso. Só para vocês terem ideia, a utilização da cor branca dentro dos hospitais é um reflexo desse pensamento aí histórico que os chineses criaram, né? Então foram eles que determinaram até alguns entendimentos sobre cor. Vou dar um exemplo para vocês, a cor cinza, né? Ela tendencia o ser humano a pensar um pouco mais devagar, a ter mais preguiça e ser improdutivo. É por isso que às vezes algumas pessoas dentro de sala de aula, né, quando tem a parede cinza, cores cinzas muito presentes, isso faz com que elas se tornem um pouco mais improdutivas. Aí a gente para e pensa, mas será que isso é verdade, professor? Será que isso não é misticismo? Não, isso é comprovadamente verdadeiro, né? Então, às vezes, quando você vai para a academia, às vezes você vê cores vermelhas, laranjas espalhadas pela logo da academia, que essa ciência histórica, né, de antepassados, uma coisa realmente milenar, ela possui reflexos importantíssimos sobre o que hoje nós consideramos saúde, ou sobre o que hoje nós consideramos o cuidado, né? E aí, gente, olha só o que aconteceu. Hipócrates veio, né, um homem muito sábio da sua época, e disse o seguinte: ele recusou todas as explicações sobrenaturais, né? E começou a associar a epilepsia e problemas hereditários do cérebro com o processo de adoecimento. Então, olha só que coisa interessante. Ele foi o primeiro indivíduo que pensou que um problema de saúde, né, principalmente os problemas do cérebro, eles eram capazes de passar de uma pessoa para outra, né? Nós sabemos que hoje a hereditariedade de alguns problemas ela é real, né? Então ele conseguiu perceber, né, e adaptar na época dele esse entendimento. Mas havia um grande problema nessa época, gente. As teorias de a evolução biológica, de adoecimento por agente patológico, isso ainda era muito difícil, né, nessa época. Por quê? Porque nesse período se tratava a doença sempre como algo sobrenatural e nada muito teórico, por exemplo. Tá? E aí, gente, o que foi que aconteceu? Na Idade Média,
A gente tem até uma imagem forte aqui, né, daquela menina do exorcismo. E aí o que foi que aconteceu? Na Idade Média, houve uma ascensão do que a gente chama da Igreja Católica, né, do cristianismo e do catolicismo. Só para vocês terem ideia, né, historicamente, a Igreja Católica ela é tida como a, vamos dizer assim, a instituição mais rica que o mundo já teve, né? Então, agregou tantas riquezas, e até hoje tem, né, que ficou conhecida como a instituição historicamente mais rica que o mundo já teve. Então, vocês já pararam para pensar? Né? É uma coisa assim fora do comum no número de riquezas. Com a ascensão, né, do cristianismo, do catolicismo, houve também uma interferência direta da igreja dentro das características do processo de adoecimento, né? E aí a gente começou a perceber um cunho muito mais religioso dentro dessa interpretação. Então, por exemplo, as pessoas começaram a acreditar que a doença ela era, por exemplo, o resultado de um pecado, né? Tipo, olha, eu errei com Deus, então agora eu estou respondendo por esse pecado. Por que que isso, talvez, entre todas essas características que nós falamos até agora, seja talvez o ponto mais importante para a gente entender o ano que nós vivemos, o século que nós vivemos, ou a década que nós vivemos? Porque hoje, gente, nós temos um grande número de pessoas que ainda se alicerçam dentro desse entendimento, que acreditam que ter um câncer, que ter uma doença crônica é um castigo divino. E por ser um castigo divino, eles não vão sobreviver. Ou são merecedores de sofrimento. Pessoal, falar sobre isso é muito complicado. Porque o que foi que aconteceu? No nosso século, né, na nossa década, as pessoas ainda estão muito enraizadas em conceitos religiosos. Não estou dizendo que isso não é importante. Religião é importante, religiosidade é uma necessidade humana básica. Porém, essa característica, muitas vezes, elas se envolvem tanto com o ser humano que acabam trazendo reflexos mais negativos. E por que hoje nós estamos falando sobre conceituação histórica, a própria religião, né, o cristianismo dentro dessa perspectiva? É porque, quando nós falamos do processo de educação em saúde e educação continuada, é importantíssimo nós percebermos como essa característica ela consegue influenciar na nossa percepção do cuidado, né? Porque se você tem um paciente que chega para você e fala assim, olha, enfermeira, enfermeiro, não adianta o curativo que você faça. Deus quer que eu passe por isso. Isso bate de frente com toda essa sua concepção de cuidado, de perspectiva de melhora, de evolução de enfermagem. E nós precisamos ter, né, a nossa própria percepção de lidar com esse cenário. Aí olhem só, gente. A partir de 1654, né, nós tivemos uma ascensão, nós tivemos também um aumento do estudo biológico do adoecimento, né? E aí nós tivemos, por exemplo, a teoria do contágio, né? Começamos a perceber que o meio, como por exemplo, o meio ambiente, ele é capaz de adoecer o indivíduo de várias formas, né? Isso daí foi importante porque isso promoveu a todos nós uma quebra, né, de padrões unicamente religiosos e unicamente místicos sobre o processo de adoecimento. Isso foi importante? Claro que foi importante. Porque, gente, se não fosse o diagnóstico de micro-organismos, de bactérias, talvez até hoje nós estivéssemos alicerçados de maneira muito mais forte com essa situação de acreditar
por exemplo, é um espírito ruim que está envolvido pelo corpo, que é uma possessão demoníaca, entre outras características, tá bom? Bom, e aí o que foi que aconteceu? A partir daí, do que a gente chama de renascimento, onde começou-se a pensar sobre o que era contágio, o que é essas pequenas estruturas chamadas de bactérias, entre outros, nós vivenciamos um outro período histórico importante. Sabe que período foi esse? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela trouxe uma nova parte, uma nova forma de produção, né? Ela reestruturou a sociedade de várias formas. Dentro do seu trabalho manual, né? Até a perspectiva, né? Sobre o que eles viam sobre adoecimento. Né? E aí, olha só o que está escrito ali embaixo. Houve uma desterritorializada, a pessoa antivista por inteiro, mente, corpo e espírito, perde o seu centro e fica nas mãos manipuladoras do poder. O que é que significa dizer isso? A pessoa vista por inteiro, né, que era agregado por mente, corpo e espírito, ele começou a sofrer influência da sociedade onde ele vivia, que passou a agir diretamente no processo de adoecimento. Como assim? A Revolução Industrial, ela trouxe consigo o que nós chamamos de globalização. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quem não trabalha, não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem moradia, não tem comida, nem outras características, né? Isso é interessante para a gente imaginar, porque antes desse processo da Revolução Industrial, a gente poderia se perguntar assim, mas professor, antigamente, antes disso, quem não trabalhava, quem não recebia dinheiro, será que também não era pobre? Era, mas havia uma diferença muito grande. Antes da Revolução Industrial, né, havia manufatura, agricultura de uma maneira muito mais forte. Então, aquelas pessoas que muitas vezes não tinham dinheiro para comprar algo, se mantinham com as suas produções individuais. Isso, com a Revolução Industrial, ficou muito mais difícil. Então, não esqueça uma coisa: a Revolução Industrial foi um momento histórico que impulsionou o adoecimento das pessoas e a exposição dos mesmos a todo esse cenário que talvez hoje nós vivemos. A Revolução Industrial permitiu o surgimento do agravamento do câncer, da obesidade, das doenças mentais e da própria violência social. Tá? Como eu falei para vocês, ela acaba distanciando as pessoas dos cuidados mais primordiais em saúde, que são esses que vocês estão vendo agora, né? O que é que a gente consegue perceber? Que há um descaso, né, em saúde com as pessoas mais distantes de uma realidade econômica positiva, né? E aí, quando a gente olha essa pessoa que está andando aí nesse corredor, ó, perto desse canal, a gente percebe o seguinte: como nós, profissionais da saúde, podemos realizar um processo de educação em saúde com pessoas que estão abaixo da linha da miséria, que possuem pouco estudo e que muitas vezes estão enraizadas em alguns valores de difícil modificação, né? É por isso que eu sempre disse para vocês que dentro do processo de educação em saúde ou educação continuada, nós precisamos identificar e saber qual é a realidade deste indivíduo. Nós precisamos entender por que, né, ou como ajudar um indivíduo a modificar essa percepção, né? Nós temos que entender também que sozinhos, junto à população, talvez nós não tenhamos resultados muito positivos. Porém, quando a gente tem a ajuda de órgãos estaduais, municipais, de ONGs, entre outros, nós conseguimos modificar um pouco a realidade desse cenário. Por exemplo, como é que eu vou dizer para eles o seguinte?
olha, o pessoal que mora aí, por exemplo, nessa primeira imagem, vocês não podem andar descalço nesse chão, porque tem vala a céu aberto, animais, e as pessoas não têm dinheiro para comprar um sapato. É difícil, não é? E é por isso que nós precisamos nos aproximar cada vez mais do que é cultura. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais dessa percepção como um todo, tá bom? Gente, eu queria pedir licença para vocês só um minuto. Eu vou ter que descer só para pegar um copo de água. Eu já volto, tá? Uns 10 minutinhos, só um momento. Externo que ela sente. A Mariana é assim. Ela, se ela
Pronto, pessoal. Voltei. Bom, e aí voltando à nossa imagem, quando a gente fala dessa caracterização, né, cultural, que a gente fala sobre o acesso aos serviços e tudo mais, nós precisamos entender que historicamente, como eu falei para vocês, essa revolução industrial, ela trouxe uma nova forma da gente entender o processo de adoecimento. Um processo pelo qual, quando nós falamos em educação e saúde, nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande. São essas que nós estamos vendo aí no slide, né? De um entendimento onde, por exemplo, a gente olha para essa imagem inferior que mostra um saneamento básico péssimo, né? Pessoas que não têm estrutura de eliminação de resíduos, acesso à qualidade de saúde, tudo mais, e a gente se pergunta como realizar, né, esse processo de educação em saúde? Como modificar essa realidade? Né? A gente deve entender que isso não depende só de nós, já falei para vocês, e principalmente do apoio político. Porém, historicamente, desde a Revolução Industrial, nós tivemos um cenário muito triste. É esse cenário aqui, gente. Ó. Um cenário marcado por grandes pandemias. Né? E, historicamente, nós precisamos entender que as pandemias, né, elas são uma característica... Só um minuto. Nissa, eu acho que o seu microfone está ligado. Você pode ligar, por favor? Ai, desculpa, professor. Achei que estava tudo desligado. Tô Tá aprendendo bom, não. agora a mexer esse babado. Oi, querideza, bom dia. Bom dia, sem problema, é porque estava fazendo só um ruidinho aí para melhorar. E aí, o que é que nós percebemos? Ainda? Ai, tá, eu vou desligar aqui, peraí. Pronto. Já desliguei aqui. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode ligar. E aí, gente, o que é que acontece? Historicamente, essa imagem ela é um relato, antes dos anos 1900, né, de um jornal na Europa, que mostra a devastação do processo pandêmico sobre algumas cidades. Né? Historicamente, nós sabemos que a Europa, na verdade, foi o continente que mais sofreu historicamente com pandemias. Né? Independente de hoje ser um país um continente desenvolvido, a Europa foi o que mais sofreu com pandemias ao longo do tempo. Né? E o que foi que nós percebemos? Naquela época, a pandemia ela era por exemplo, uma doença que afetava em uma grande parcela as populações muito mais miseráveis. Atingiu também a sociedade mais economicamente benéfica, sim, mas só que levava um tempo maior para isso ocorrer. E por que será que isso acontecia? Porque naquela época a sociedade, né, mais pobre, miserável, ela era um pouco mais campestre, ou seja, ela se distanciava cada vez mais dos grandes aglomerados econômicos. Então, por exemplo, uma pessoa com situações precárias financeiras e de vivência, ela não vivia perto, por exemplo, de pessoas com condições financeiras muito mais elevadas. Isso é diferente, voltando para a imagem que nós temos, por exemplo, se a gente olhar essa imagem que tem inferior à esquerda, nós conseguimos ver aquele amontoado de prédios, né, que caracterizam muitas vezes a classe média alta, e na área bem adjacente, o que a gente percebe? A construção, né, de casas aglomeradas, características de grandes aglomerados populacionais, como as favelas, entre outros. Né? Com o passar do tempo, houve uma proximidade desses grupos, o que interferiu, né, para que essas pandemias tivessem uma projeção muito maior. Né? O que é que nós percebemos se a gente pegar a Covid-19 e jogar em cima de tudo que o nosso slide falou hoje em dia, né? A Covid-19 ela não pode ser considerada uma doença associada exclusivamente a fatores de pobreza econômicos, né? A Covid é uma doença respiratória que tem, através do comportamento humano,
essa perspectiva. E o que é que a gente percebe? A gente olha, às vezes, principalmente no início da pandemia, agora também, a gente vê aquelas reportagens onde muitos grupos iam para festa, né, marcavam festa, teve casamento, inclusive de uma blogueira aí, uma irmã de uma blogueira que, no casamento, 47 pessoas se infectaram pela Covid-19, né? E por que será que no meio de uma pandemia dessa, onde milhares de pessoas morrem, uma pessoa tem um negócio na cabeça e fala assim: eu vou fazer a festa do meu aniversário um mega evento. Eu vou fazer tal festa porque eu vou fazer isso, não vou deixar de fazer. Foi curioso porque a polícia, ao acessar uma festa como essa, ela interrogou a pessoa que organizou, e a pessoa que organizou, isso eu vi uma vez até no Jornal Nacional, ela falou o seguinte, ela falou que a Covid-19, ela era uma doença, né, associada à pobreza, que só os mais pobres adoeciam dela, né? E como eles estavam ali excluídos daquele grupo economicamente mais desfavorável, estavam, né, tinham saúde elevada porque comiam bem, ele acreditava não ter a possibilidade de pegar a doença. Esse pensamento, ele não é único, gente. Ou vocês acham que o cara que está passeando de iate lá no Cumbu, ele acha que a pandemia vai fazer alguma coisa com ele? Ele não está nem aí. Porque ele pensa muitas vezes o seguinte: eu peguei Covid, então não estou nem aí para os outros. Eu tomei a vacina, então não estou nem aí para os outros. E esse pensamento egoísta, ele veio desde a construção da Revolução Industrial. Desde esse princípio onde, com a doença, nós encontramos uma nova forma de preconceito e de segregação. E aí, sabe o que aconteceu? Eu acho que vocês já ouviram falar esse discurso, e é uma coisa que vale muito na nossa aula. Vocês já ouviram falar assim, agora na época da pandemia, olha o que as pessoas falam. Não existe pobre nem rico, porque quem não tem dinheiro, quem tem dinheiro, mesmo com dinheiro, não tem leito, não tem hospital e morre. Interessante essa fala, né? Porque isso foi uma desconstrução do que historicamente a gente vem vivendo na sociedade, né? Que o adoecimento, as pandemias principalmente, estão alicerçados nesse critério econômico, né? E a pandemia da Covid-19 quebrou um pouco isso, mostrando que, independente de uma questão financeira, todos podem ser atingidos da mesma forma, né? Bom, isso é importante já para a gente passar para as teorias do adoecimento muito mais conhecidas, né? Muito mais direcionadas e próximas do que hoje a gente conhece, né? Então, a primeira teoria é a teoria do que a gente chama de teoria unicausal, né? Essa teoria, gente, ela também está associada ao que a gente chama, né, de bacteriologia, né? A bacteriologia, nós vamos associar sempre ao processo de adoecimento por um agente biológico, né? Um dos primeiros micro-organismos identificados na sociedade foi uma bactéria. E isso nos ajudou, né, com a identificação, isso nos ajudou a formatar uma teoria chamada de teoria multicausal, o que permitiu a gente entender que a alimentação pode levar o adoecimento, onde o convívio com animais pode levar ao adoecimento, onde o fator climático pode levar ao adoecimento. E aí, gente, nós ficamos assim, né? Nossa, que interessante. A gente começou a perceber vários modelos, né, que se relacionam ao nosso cotidiano. Temperatura, né,
presença da chuva, alimentação. E eu pergunto para vocês, será que o público e a população sabem disso? Será que a população sabe do fator tão forte da alimentação, sobre o fator climático, sobre o saneamento? Porque a gente percebe historicamente, né, uma diferenciação muito grande. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo assim famosíssimo. O estado do Pará, ele é um dos estados que mais apresenta pessoas com câncer de estômago, né? E alguns estudos relatam que esse fator ele pode estar associado ao tipo de alimentação que o paraense consome, como alimentação com muita pimenta, né? E a ingestão de alimentos muito quentes. Só para vocês terem ideia, o recomendado é que o ser humano não faça uso de alimentos extremamente quentes. E aqui o cara toma tacacá. Pô, quem toma tacacá aqui sabe, né? Tacacá só com uma Coca-Cola do lado. Porque queima a garganta, a gente bebe coca. Toma tacacá, queima a garganta, toma coca. E a outra é o uso do café. O paraense ainda é um dos grupos sociais que mais consome café em todo o Brasil. O café, além de naturalmente irritar a mucosa gástrica, ele sempre é consumido quente. Eu não sei se alguém toma café frio aqui ou gelado, mas eu acredito que não. E o café muitas vezes é consumido sobre alta temperatura. O pessoal chama de café penudo, né? E eu vou te dizer como é que a gente vai esperar que aquela pessoa, aquele ribeirinho ou um outro popular, ele, ele entenda da noite para o dia que consumir aquele alimento pode causar um malefício muito grande para ele. Não tem como ele entender que aquilo que é tão habitual, aquilo que faz parte do seu cotidiano, pode trazer sinais negativos para esse processo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele entenda a importância de mudar, né? E isso é o que nós chamamos de modelo de determinação social da doença. É quando o indivíduo ele assume os comportamentos que vão levá-lo ao adoecimento. Olha só o que é que está nesse quadro azul. Saúde como estado de um mesmo processo, composto por fatores biológicos, econômicos, culturais e sociais. E aí, gente, a partir dessa teoria unicausal, do que eu falei para vocês da teoria multicausal, que envolve o clima, né, o saneamento, a gente começou a ter a formação dos profissionais de saúde, né, principalmente da enfermagem, alicerçados nesse conceito, né? E olha que interessante, nós começamos a perceber no início da história de saúde que o doente ele era um instrumento extremamente curioso, né? Ele era um elemento que chamava muita atenção, porque as pessoas às vezes se perguntavam: nossa, como é que esse indivíduo ele mora no meio do mato? Ele mora no meio da floresta? Como é que ele mora numa casa assim? Como é que ele consegue comer isso? E o fato de ser tão diferente da realidade de todos esses indivíduos, o que é que acontecia? Eles viam isso de maneira preconceituosa. E a saúde é isso, gente. Muitos profissionais de saúde ainda olham para o profissional, para o paciente, de uma maneira mais de menos-valia, desvalorizando a sua história, desvalorizando a sua característica social e de entendimento. E aí nós perguntamos uma coisa importante, eu pergunto a vocês, será que hoje nós ainda temos profissionais da saúde que olham para o paciente com olhar de desvalorização, sim ou não? Diga, Anissa, você que gosta de falar, pode falar.
Professor, tô apanhando com esse negócio aqui, não sei ligar, não sei se estão me ouvindo. Pronto, já está ligado. Pode falar. Com certeza, professor. Qualquer canto a gente encontra gente preconceituosa de tudo, inclusive o pessoal da saúde. Uma coisa ridícula isso. Tá, e aí eu te pergunto o seguinte, eu vou te dar uma opinião. Eu acho que... E a pergunta é a seguinte, por que isso é tão... Porque hoje em dia ainda tem essa desvalorização e preconceito na relação profissional-paciente. Por que será? Professor, eu penso que tudo parte da educação da pessoa. Como ela Sim. foi criada, e aí ela leva para a vida adulta. E aí, na vida adulta, é mais difícil de você quebrar alguns paradigmas, umas opiniões já sacramentadas na mente da pessoa. A educação está aí para isso, mas a gente sabe que ocorrem mudanças quando as crianças são treinadas para serem assim, né? Aí, quando chega na fase adulta, ela só reproduz o que ela foi ensinada. Sim. E na verdade, existe uma coisa importante, é o seguinte, o que leva as pessoas a procurarem fazer cursos da área da saúde, né? A motivação natural do que leva as pessoas a realizar algo por interesse próprio, do que se diz valorização, do que necessariamente reconhecimento social e financeiro, né? Nessa imagem que nós temos uma aula do Carlos Chagas, né? Que hoje dá um nome até ao nosso Instituto Evandro Chagas, um paciente com malária, né? Se vocês forem perceber, nesta época dessa imagem, cursar medicina era uma coisa exclusiva de pessoas, basicamente, com um alto potencial financeiro, né? De famílias que tinham a possibilidade de investir no estudo. Ou seja, historicamente, isso era uma regra social. Filhos de famílias ricas fariam 3 cursos, ou direito, ou medicina, ou engenharia. E muitas vezes, alguns tinham 2 desses cursos, ou até os 3, né? O que refletia, né, um cenário social de pessoas extremamente desenvolvidas economicamente, que quando olhavam para um indivíduo como esse, olhavam ele como ser totalmente estranho. Mas vamos sair desse cenário do Carlos Chagas e retroceder em um cenário muito mais antigo em saúde, né? Que é quando foi realizado, por exemplo, a primeira anestesia. Isso é um registro histórico, né? É muito antigo, que representou como ocorreu esse primeiro momento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa época histórica, a medicina ela era exercida, sabe sobre o quê? Sobre curiosidade, né? Isso movimentava as pessoas ao entendimento do corpo humano, né? E o que foi olha, percebam só que o indivíduo que está ali com o paciente, ele está fazendo como se fosse uma incisão no pescoço do paciente. E percebam lá no público que está no auditório a curiosidade, né? O vislumbre de olhar aquela situação. Aqui perto do paciente tem um indivíduo até em cima da cadeira para poder ver. Por quê? Porque o corpo, olhem só que interessante, o corpo humano sempre induziu o indivíduo a querer conhecer mais sobre o próprio corpo. Porém, historicamente, sempre foi valorizado a doença, a anatomia, e dificilmente ou quase nunca valorizava-se o medo, o meio social em que vivia, né? E a questão psicológica. Então, hoje, quando nós falamos que é muito difícil a gente perceber a valorização do indivíduo dentro de uma perspectiva mais holística, e por que isso é tão difícil da gente mudar hoje em dia, é porque nós passamos séculos, né, avaliando o paciente simplesmente como uma doença, né?
Então, olha, nós temos uma outra imagem aqui, né, das primeiras aulas de anatomia em 1617, né? E aí o que é que a gente consegue perceber? Realmente ainda uma curiosidade essencial e grandiosa sobre o corpo humano, né? E aí a gente se pergunta, em que momento surgiu, por exemplo, essa nossa nova percepção? Não, gente, a gente não pode mais olhar apenas para o corpo, né? Nós não podemos olhar apenas para esse processo de doença. Isso foi ocorrer basicamente e unicamente a partir do século XIX, a partir do século XX, né? Que foi quando as pessoas começaram a perceber que não estava dando certo, entre aspas, tratar exclusivamente de doença. Nós tínhamos que entender que há algo muito maior por cima disso. E aí, o que nós percebemos hoje em dia, gente, é um cenário como esse aqui. É um cenário onde vocês já estão vivenciando, né? É um cenário que vocês conseguem entender, porque vocês provavelmente viveram, tiveram práticas que mostraram um pouco disso para vocês. Nessa imagem por si só, nós temos alguns estudantes da área da enfermagem que estão dentro de um consultório montando um material educativo, né? Ali ao lado desse rapaz tem até um cartaz escrito métodos contraceptivos. E aí tem imagem de um preservativo masculino, de um preservativo feminino, né? Ele está ali com um preservativo feminino na mão, explicando tudo, e as meninas montando material de educação em saúde. Essa perspectiva que nós temos, ela é curiosa, sabe por quê? Porque, olha só, de acordo com alguns dados do Ministério da Saúde, o profissional da enfermagem hoje é o profissional que mais lida e trabalha, né, com educação em saúde. Ele é o indivíduo que mais realiza o processo educativo dentro de unidade de saúde, centro de internação, hospital infantil, seja o que for. E é por isso que é importante a gente ressaltar esses assuntos que nós vivenciamos até agora, para entender um pouco mais sobre as nossas próprias atribuições, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo, que são exemplos de um grupo muito famoso, gente, que é o que a gente chama de Anjos da Enfermagem. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Anjos da Enfermagem tem em todas as capitais do Brasil, né? Era um projeto da enfermagem que se mostrava bem presente em relação a isso. Hoje, com esse cenário que envolve a pandemia, entre outras doenças, a gente teve, né, a gente não costumou mais ver essas ações dentro dos hospitais. Mas os anjos da enfermagem fazem o quê? Eles tentam, né, através da subjetividade, né, do lúdico, ajudar no tratamento de crianças, né? Isso, há muito tempo atrás, era uma coisa assim, né, desnecessária, uma coisa vista de maneira preconceituosa como algo insignificante, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o lúdico surgiu na área da saúde com o aperfeiçoamento de um médico muito famoso, né, que gerou aquele filme chamado Pat Adams, né, O Amor é Contagioso. Aquele médico, que esse filme é baseado em fatos reais, ele foi o primeiro indivíduo a teorizar, a estudar que o lúdico ele era um processo importantíssimo na vida. E foi a partir de histórias como essas que nós começamos a perceber como é mutável, de como ocorrem situações, né, que fogem do simples entendimento de procedimento, de um simples entendimento teórico, que são esses entendimentos aqui, olha, gente. Por exemplo, quando a gente vai para a aula prática, né, que a gente olha, por exemplo, olha ali o braço, aquele braço mecânico, né? Ali tem um acesso, você tem um garrote, tem uma agulha, tem um boneco, você consegue perfurar, pegar aquele acesso, misto. Mas quando esse paciente ele é real,
que você encontra uma pessoa que, por exemplo, tem pavor de agulha, quando você está manuseando uma criança que é o filho de alguém que você acha que está de maneira grave, isso impacta você, né? E aí a gente tem que deixar de lado essa visão aqui, né? A visão de que o enfermeiro ele só está ali para pegar acesso, para aplicar uma vacina, para administrar soro, para fazer curativo. Não, né? O enfermeiro ele ganha novas competências que vão estar associadas a vários critérios do processo educacional, do que a gente chama de educação em saúde. Ele vai lidar com a orientação e a perspectiva de novos sentidos. E aqui a gente consegue perceber alguns desses elementos. Então, olhem só, entre as competências do enfermeiro, ele atua compreendendo a natureza humana em suas dimensões, expressões e fases evolutivas. Então, é importante nós entendermos que a enfermagem ela tem um papel importantíssimo sobre essa caracterização, sobre o processo evolutivo e o entendimento da subjetividade perante todos esses cenários, sobre o nascimento, né, sobre o processo de construção familiar, sobre o envelhecimento e até mesmo a morte, né? Isso, gente, é complicado porque quando a gente fala do processo de entendimento das expressões e fases evolutivas, a enfermagem ainda é muito frágil na sua formação quando nós falamos, por exemplo, de morte. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a orientação dentro do processo de envelhecimento. E isso mostra um pouco, né, esse freio que nós vemos dentro desse entendimento. Pessoal, eu vou só procurar um vídeo aqui para vocês. Só me dê um minuto que eu quero passar, rapidinho. Gente, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo que fala sobre a subjetividade dentro dos serviços de saúde coletiva, entre outros. Eu vou postar aqui ele, aí depois eu vou dar só uma pausa para saber se vocês estão escutando o áudio do vídeo, tá? Só um momento. O áudio está saindo, gente? Sim ou não, do vídeo? Sim. Sim, Para mim tá. Sim, tá bom. Sim. Vou colocar. Tá ok.
de uma tradição teórica, né, vem desenvolvendo isso há muito tempo nas práticas discursivas. Numa vertente bastante ligada epistemologicamente ao construcionismo. Né? Então, o poder das palavras é muito importante. As palavras têm um poder transformador. Né? Então, pacientismo é um termo que Anne-Marie Moll, que é uma filósofa holandesa, está propondo. Né? E ela está propondo como uma maneira de reconfigurar qual é a posição das pessoas que buscam serviços de saúde. Né? Então, pacientismo seria para ela um paralelo a um feminismo, o feminismo da terceira onda, não aquele feminismo que busca igualdade. Né? Nesse paralelo, buscar igualdade, o paciente ter o mesmo poder que o médico, por exemplo. Tá? Feminismo de última geração procura desconstruir as categorias que sustentam a diferença. Desconstruir o que é homem, mulher, masculinidade, feminilidade. Então, neste paralelo, pacientismo buscaria justamente desconstruir a centralidade da doença no posicionamento de pessoas que procuram os serviços de saúde. Tá? Seria dizer por que a doença adquire tanta importância nas relações médico-paciente. Tá? Então, em relação ao pacientismo, seria isso, de descurar alguma coisa que é historicamente construída, certo? Tá? Outra coisa que é importante entender, por que eu adoto esta perspectiva, é que do ponto de vista das práticas discursivas, nas relações cotidianas, as pessoas adotam, assumem posições diferentes. Eu te posiciono agora como entrevistadora e você me posiciona como entrevistada, daqui a 2 minutos você pode me posicionar como sendo amiga do João Bosco. Tá? Então, estas relações são fluidas. Tá? Então, entender as diferentes posições que pacientes ocupam, né, no serviço de saúde e que os profissionais também, né, ocupam, é uma maneira de você entender o que se passa nas micropolíticas, nos encontros localizados nos serviços de saúde. Tá? Então, isso permitiria analisar, por exemplo, entender quando que o médico trata o paciente como consumidor, em que momentos isso reverte para a cidadania, em que outros momentos reverte para ser paciente. Tá? E essas coisas estão todas presentes. Isso que as pessoas, eu acho que o discurso em relação à relação profissional e paciente ficou um pouco estagnada justamente por não perceber esta volatilidade das posições que estão presentes. Tá? Então, trata-se como se só fosse paciente e, na verdade, não pode. Por exemplo, você tem que assinar um termo de consentimento informado. Tá? Isto é uma postura de cidadania. Entendeu? Então, é preciso complexificar essa noção de relação médico-paciente ou profissional-paciente para levar em consideração a processualidade dessas micro-relações. Tá? E a outra coisa que eu acho muito importante, quando você fala de bom cuidado, é lembrar que o cuidado não é simplesmente a boa vontade do profissional e a possibilidade do paciente se expressar. Tá? Muita coisa do meio do caminho, né? Quer dizer, não adianta o profissional dizer, eu acho que seria bom fazer um exame de imagem, né? Se o acesso ao exame de imagem é impossível, por exemplo, né? Então, entender o que está acontecendo também no contexto maior, e esse contexto maior está dentro do consultório, está dentro do serviço de saúde, tá? Isto é que possibilitaria começar a pensar no bom cuidado. Ou seja, bom cuidado, a Anne-Marie Moll usa essa palavra que eu também não sei, local doctoring. Tá? Doctoring não é só o que o médico faz, né? Doctoring é a prestação de serviços local. E aí você vai
perguntar se você tem um serviço de saúde que é totalmente protocolado, que segue protocolos muito rígidos, tá? Para entender isso, é preciso um trabalho do grupo, da equipe, é preciso abrir um espaço de reflexão, que não é só reflexão da equipe, entende? Então, é uma reflexão que tem que incorporar também essas outras, tanto pessoas quanto materialidades que estão presentes, né? Tem um trabalho, uma dissertação de uma aluna minha que acabou agora, recentemente, que é sobre o câncer num centro de referência em São Paulo, isso era Jundiaí, na verdade, né? Não tem bem cidade de São Paulo, né? Então, essas mulheres tinham que se deslocar de municípios vizinhos, porque só o centro de referência tinha os aparelhos necessários. Você desloca, chega lá, ou a médica não está, o aparelho está quebrado, ou faltou não sei o quê, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer, que extrapola a boa vontade pessoal entre o profissional de saúde e o paciente. E é preciso pôr a boca no trombone, certo? A pessoa que trabalha na minha casa, minha funcionária, né, mora na periferia da Zona Sul, né? E toda santa vez ela recebe uma convocação para ir na UBS, né? Do dia para a noite. Põe na caixa do correio, dizendo